cansado de servir. Juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco o galho eu cortei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Graça e paz, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Deus esteja convosco, no nome santo do Senhor Jesus. Queridos irmãos, irmãs, hoje eu gostaria de falar sobre a reconciliação. Por que o cristão, por que o homem regenerado, transformado, ele é levado à reconciliação, ao perdão, ao arrependimento? Por que ele é levado a ter paz? Por que a Bíblia nos chama de pacificador? Por que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que se alguém lhe bater no lado direito, dê ao outro lado? Por que ele diz que se alguém te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2, dá-lhe também a capa? O que ele queria dizer? Por que um cristão precisa agir dessa forma? Nós vivemos num mundo hoje onde a arrogância, pagar o mal com o mal é natural. Fazer mal aos outros quando eles nos fazem mal. Mas a Bíblia nos chama para ter um coração regenerado. Nós fomos resgatados quando nós não merecíamos e não mereceremos. Mas por graça como o filho pródigo. Eu quero tratar com vocês isso hoje, e é muito importante. Em Gênesis, capítulo 33, nós vamos ver o encontro entre esses 2 irmãos. Nós já sabemos da história. Jacó, ele engana o seu irmão, ele abandona a casa por ter enganado o seu irmão, recebido a bênção do seu pai. E durante muitos anos ele vai, mas em algum momento nós temos que lidar com as situações. E no capítulo 33 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu a Esaú que se aproximava, ele e 400 homens. Então passou os filhos de Lia a Raquel e as 2 servas, pois as servas e os seus outros foram em frente e prostraram-se os filhos de Lia e depois os filhos de Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se e prostrou-se à terra 7 vezes e até se aproximar então o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao pescoço e abraçou-lhe e beijou e choraram. E daí, levantando os olhos, viu as mulheres, viu os meninos e disse: quem são estes que estão contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus me agraciou, com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas e os servos e os filhos e também se prostraram. Chegaram Lia e os seus filhos e prostraram-se, e por último José e Raquel se prostraram. Perguntou então Esaú: qual é o teu propósito com todos esses rebanhos e bandos que encontrei? Respondeu-lhe Jacó: para que eu possa receber a tua mercê ou a tua misericórdia, para que teu servo encontre paz contigo, um presente. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, não preciso, meu irmão, não preciso de mais. Mas Jacó insistiu: não recuses,
Não recuses a minha mercê, não recuses os meus bens. Peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto, e olhando para o teu rosto é como se eu tivesse a ver o rosto do próprio Deus. Insistiu, pois, Jacó, e Esaú aceitou. Disse Esaú: portanto, caminharei consigo e seguirei junto a você. Porém, Jacó disse ao seu irmão, e os seus meninos estavam cansados: mas nós vamos ficar por aqui. Irmãos, a reconciliação entre esses dois irmãos, depois da história longa, depois de tudo que se passou, Jacó tem um medo enorme quando ele vai ver o seu irmão com 400 homens. E Jacó vai se prostrar 7 vezes. Jacó vai se aproximar do seu irmão. Jacó trata o seu irmão como Senhor. Como Senhor. Ele se coloca na posição de servo do seu próprio irmão. Mas o seu irmão o abraça. Esaú abraça Jacó, beija Jacó, perdoa Jacó. Irmãos, como cristãos, nós não podemos viver de mágoas, ódio, ressentimentos. Nós não nos podemos colocar nesse lugar de justo, porque nós não temos esse direito. Deus nos aceitou quando nós ainda o ofendíamos, quando ainda falhamos. E nós somos devedores da graça, como vai dizer bem Paulo, inspirado por Deus. Então, essa passagem nos ensina que nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Devemos, não importa o que aconteceu no passado, nós devemos nos prostrar, nos colocar diante daquela pessoa que erramos, ou que se foi ela que falhou, nós falhamos, não importa. Nos prostramos e buscamos paz com essas pessoas. Jacó fez isso. Jacó ofereceu os seus bens. O seu irmão recusou e seu irmão disse: não, eu já tenho, eu não preciso. Mas Jacó disse uma coisa preciosa. Ele disse: o teu perdão, olhando para ti, é como se eu tivesse a ver o rosto de Deus. Jacó, claro que ele estava a fazer uma analogia de quando ele lutou com o anjo e ele viu a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos essa passagem, fica claro, nós precisamos nos consertar. Não fique com ódio dos teus irmãos, não deixe de falar com irmãos, com primos, com pai, com família, por causa dessa teoria falsa que cria inveja, raiva, ressentimento entre família. Mas ela disse, não importa, nós somos cristãos, nós não podemos deixar de falar com alguém, deixar de conviver com os nossos irmãos só porque houve um problema. Você não é obrigado depois a estar toda hora com ele. Isso é outra questão. Você vai ver que Jacó e Esaú vão se separar depois, mas é preciso reconciliação, é preciso voltar a falar com os nossos irmãos, é preciso que haja paz, tranquilidade. O cristão precisa promover a paz, a reconciliação. Se houve um problema, uma situação, vai lá, renova as coisas. Uma coisa eu ficar chateado. Irmãos discutem, ficam chateados, têm dificuldade. Ok, mas não podem deixar de falar-se, não podem deixar de reconciliar-se, não podem abandonar aquilo que Deus fez por conta própria. A família que nós temos, os irmãos que nós temos, os primos que nós temos, as tias que nós temos, as pessoas que nós temos que fazem parte da nossa família, elas não são escolhidas por nós, não somos nós que as escolhemos. Deus, Ele mesmo, na sua graça e misericórdia, nos deu essa família, nos deu essas pessoas. Então, não cabe a nós separarmos isso, não cabe a nós definirmos quem é nossa família, quem não é, com quem devemos falar e com quem não devemos falar. Não. Deve haver uma reconciliação. Não importa aquilo que aconteceu, não importa quão terrível e pesado foi aquilo, nós, como cristão, é nosso dever procurarmos a reconciliação. E nós vemos nessa passagem Jacó a fazer isso. Jacó tinha medo que o seu irmão o matasse, mas mesmo assim ele foi lá, ele se prostrou 7 vezes, porque ele queria o perdão do seu irmão, queria a paz, queria voltar a falar com seu irmão, queria voltar a viver em harmonia com seu irmão. Você não precisa sentar todos os dias, eu repito, com aquela pessoa, você não precisa, mas não deixe de falar com ninguém, principalmente irmãos,
primos, tia, pai, mãe, família, irmãos em Cristo. Não faça isso. A Bíblia nos aconselha a vivermos em paz e harmonia, a resolvermos os nossos problemas, tratamos daquele assunto e quando acabar o assunto, ok, tá bom, eu não gostei disso, mas está tudo bem agora, você é meu irmão, eu nunca vou deixar de falar contigo. Se você precisar de mim, você vem ter comigo. Ele pode se afastar, mas quando ele precisar de você, você vem. E como cristão, o cristão, nós precisamos procurar paz. Nós precisamos de fazer o que Jacó fez nessa passagem. Nós precisamos de nos aproximar a quem nós ofendemos ou a quem, por causa de outros que falaram outras coisas e por causa de confusão na família, criou dissensões, criou fracções. Mas como cristãos, nós somos obrigados a falar com essas pessoas. Então, o meu conselho para hoje é que você procure os seus irmãos, seus pais, seus familiares, seus primos, amigos, com quem você deixou de falar por causa de uma briga. Volte a falar com essas pessoas, se reconcilie com essas pessoas, pede perdão. Mesmo que elas te ofenderam, então diga para elas que já passou. Reconcilia-se com essas pessoas, conserta o teu coração diante de Deus fazendo isso. Trata disso. Você não precisará viver com essa pessoa, estarem constantemente juntos, não precisará disto, mas é de sua família, é seu irmão, é seu primo, é seu amigo. Não deixe de falar com as pessoas por causa de outrens, por causa de problemas, por causa de situação. Se reconcilie com aqueles. Então, meu conselho é isso. Se você não fala com alguém, procure essa pessoa, principalmente familiares, e reconcilie-se. Volte a falar com aquela pessoa. Mesmo que a intimidade não seja mais a mesma, mas volte a falar. Liga de vez em quando, conversa com aquela pessoa quando for necessário. Ajude quando for necessário. É para isso que nós somos chamados. Ser cristão é isso. Vencemos esse nosso orgulho e fazemos a vontade de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a reconciliação não é simplesmente uma decisão que tomamos. É uma obrigação para a vida do cristão. Que Deus nos ajude a nos reconciliar. Que Deus nos ajude a perdoar e a sermos perdoados por aquele e a pedirmos perdão pelos erros que cometemos, a nos reconciliar, a aceitarmos e a vermos o rosto de Deus, a graça de Deus naquelas pessoas, em tudo que fizermos naquele momento e que a alegria de Deus não nos falte. Não seja um cristão de grupos, de partes, que fala com uns e não fala com outros. Fale com todos, trate com todos. Não permita que os outros e que outras pessoas criem dissensões, fracções dentro daquelas pessoas que Deus nos concedeu, principalmente os familiares que Deus nos deu, amigos, irmãos em Cristo. Não, irmãos, precisamos constantemente de ter paz, de reconciliar para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vá se consertar, faça a vontade de Deus, viva para Cristo. Servindo em sua